Moana 2. Moana e Maui surfam em águas rasas em sequência, tão deslumbrante quanto simplista, por Diego Souza Carlos. Existe uma espécie de maldição nos corredores de Hollywood, que vem sendo desafiada à risca por qualquer estúdio que vise lucro acima do espaço criativo. A maioria, na verdade. Trata-se da ideia de que uma sequência dificilmente consegue superar o conteúdo original, algo que, quando feito, é motivo de grande aclamação. Desviando de qualquer uma dessas expectativas negativas, a Walt Disney tem investido intensamente em continuações. 8 anos depois de uma história que se tornou um verdadeiro hit no serviço de streaming da empresa, Moana 2 chega com a missão de apresentar uma nova aventura para uma das protagonistas mais populares da empresa, com grandes responsabilidades dentro e fora da tela. Quase uma década após o lançamento do filme, que segue tão impressionante quanto no dia 1, o intervalo no universo do longa foi um pouco menor. Agora, com 19 anos, a heroína polinésia segue um chamado de seus ancestrais de volta a águas perigosas e distantes da Oceania. Ao lado de um grupo improvável de marinheiros e a ajuda do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível de um deus cruel e com sede de poder. Passos apressados em paisagens estonteantes. Nesta sequência, Moana não tem tempo a perder. Desde sua última grande aventura marítima, a jovem se tornou ainda mais relevante nas diversas funções em prol do seu povo. Assumindo a missão de ajudá-los, a partir de sua coragem e conexão com o mar, além do fato de ser naturalmente a próxima na hierarquia de liderança, ela é vista desde o primeiro momento com passos apressados. Ainda que o ritmo inicial dessa sequência não poupe jogos de cena ágeis em meio aos trechos musicais, é impossível não observar o quão vivas são as paisagens da animação e como cada integrante da tribo Motonui evoca o humor conhecido do estúdio. Se o primeiro filme é conhecido por seu trabalho visual estonteante, a sequência dobra a aposta com precisão. As elogiadas texturas, dos movimentos das águas, da pele dos personagens e dos grãos de areia, seguem vibrantes com uma iluminação que privilegia a coloração de cada detalhe da natureza. Toda essa beleza exuberante, porém, não evita o caos ao tentar acompanhar tudo o que acontece nos primeiros 20 minutos da produção, e é neste momento em que muitos começarão a ver como o formato inicial deixou uma sombra no corte final. Explico. Inicialmente, o projeto começou a ser desenvolvido como uma série, até que os produtores decidiram levar a aventura para as telonas. Assim, na montagem do longa-metragem, é possível notar os blocos do que seriam os episódios do show. A frágil busca por identidade. Embora o segmento inicial da história seja corrido, o miolo do filme oferece um assentamento para a trama. Desde o momento em que o grupo disfuncional se reúne em alto mar e a jornada começa, de fato, a narrativa ganha um caráter semelhante ao conteúdo original. Longe de ser um demérito, ainda mais quando subverte histórias apresentadas em 2016, Moana 2 põe a diversão do público à frente do desenvolvimento de sua protagonista. Agora adulta, a personagem precisa entender qual é o seu verdadeiro papel na própria jornada e como seus atos podem impactar a vida de outros. Neste caso, a possibilidade de conexão do seu povo com outras nações está em jogo. O papel da ancestralidade na construção da heroína segue impecável e, ao fim, é o que movimenta toda a trama. No entanto, uma vez que existem espíritos que trabalham como mentores, há também uma sequência de situações que não permitem que Moana evolua por si só. A falta de grandes conflitos, e até questionamentos internos, faz com que a protagonista seja levada por uma onda constante de conveniências. Mesmo que a ideia de que juntos somos mais fortes e de que a personagem não precisa assumir tudo sozinha, pois tem o apoio de amigos e antepassados, decisões genéricas são colocadas na trilha para chegar a uma conclusão em grande escala. Um espetáculo visual que emociona,
mesmo quando não tem tantos fundamentos quando pensamos em quem era a jovem no início do filme e como chega ao fim dele. Algo que não pode faltar na continuação são as músicas. Marca registrada do estúdio, as canções que embalam a história também fazem parte intrínseca do universo criado em 2016. Desde o início, até mesmo com a faixa principal, é possível sentir que a animação opta por uma outra vertente musical. A trilha é tomada pelo pop em diferentes facetas, utilizando instrumentos e referências aos povos da trama e recursos que podem ser ouvidos em qualquer lançamento recente. Há mais momentos dançantes, com destaque à música da vilã Matangi e ao número de Maui, que coloca o personagem de Dwayne Johnson, no original, envolto em labaredas enquanto faz um solo de sax com uma concha. Mesmo que Além seja uma ótima escolha de música-tema, que, entoada por Anny Gabriele na versão brasileira, encorpa a aventura de maneira emblemática, as canções não entregam um apelo tão forte e emocional quando postas ao lado do longa original. Falando especificamente sobre a versão dublada da animação, há um trabalho de localização perspicaz, responsável por captar o dialeto popular da internet, com inserções de "o pai tá on", ou a citação de termos como e-mail e coaching, ambas com um disclaimer sobre a temporalidade da história. É um esforço para se comunicar com o público-alvo que funciona, mesmo que o excesso e o tempo possam não ser tão gentis com esse recurso. Vencendo o isolamento. Por fim, é interessante ver como Moana 2 também é um retrato do nosso tempo. Trata-se de uma história que clama pela união dos povos após um período conturbado. Eis a grande missão da protagonista: acabar com um mal que impede pessoas de diferentes regiões a se encontrarem, trocarem experiências e criarem vínculos. Produzido parcialmente durante o período da pandemia, é também uma analogia que coloca a personagem com o objetivo de vencer o isolamento. Há sempre possibilidades interessantes que poderiam oferecer uma trama mais complexa sem deixar o espetáculo de lado. Ainda que fale em mostrar como a maturidade e as responsabilidades decaem nos ombros da heroína, sem a presença de tantos auxílios, o longa diverte, emociona e tem trechos impecáveis quanto à linguagem animada. Palavras ditas em um bonito diálogo podem ecoar como um lembrete para o futuro da personagem. A busca por quem somos nunca se encerra. Dessa forma, podemos esperar novas aventuras deste um universo rico e cheio de personagens cativantes, mas com mergulhos mais profundos ao mostrar como Moana pode se manter como uma das personagens mais queridas da Disney. Até lá, ao trocar o colorido universo animado pelo live action, uma nova versão dessa história deve surgir. O que não quer dizer que Moana 2 não ofereça nada de bom. Uma ida à praia ainda é uma ida à praia, mesmo que o sol não seja tão brilhante como você lembra. Visualmente, a animação oferece alguns dos maiores espetáculos da era 3D da Disney, do design de criaturas surpreendentemente Lovecraftianas ao desenrolar de sequências musicais psicodélicas. E a cultura polinésia segue dando um tempero particular à narrativa, o que é mais importante do que nunca, já que falta ao filme um gancho tão eficaz quanto o do anterior. Em linhas gerais, Moana 2 é um repeteco do primeiro. Moana, Anny Gabriele, precisa novamente deixar sua terra natal para viajar até o outro lado do oceano e encontrar uma ilha perdida para restaurar as correntes marítimas e permitir que os diferentes povos da região se conectem. A premissa meio "estamos sozinhos no universo" é complicada pela existência de um deus malvado, que por razões pouco convincentes, quer deixar os humanos isolados. De qualquer forma, a navegadora parte em direção ao horizonte com novos e velhos amigos, mas uma atitude diferente. O principal problema é que falta um impulso emocional tão eficaz quanto o primeiro. O filme nos diz que se Moana não encontrar a tal ilha, a história do seu povo vai acabar. O risco nunca ganha contornos reais,
e o teor apocalíptico não tem peso algum num filme voltado para crianças. Felizmente, ainda que o destino seja óbvio e pouco ameaçado, as paradas no caminho ainda divertem. Os Kakamora ganham mais espaço e se provam uma das melhores partes de Moana 2, e uma personagem aparentemente vilanesca, Matang, Lara Suleiman, brilha nos seus 10 minutos de tela como mais ninguém, responsável por trazer o que é, de longe, o melhor número musical do filme. Falando nas músicas, tenho más notícias para os pais que temiam que Moana 2 tivesse uma trilha sonora inferior ao do primeiro, e, portanto, incapaz de fazer seus filhos enfim trocarem o disco para novas canções. É melhor ir se preparando para mais 8 anos ouvindo Saber Quem Sou. Gabriele novamente arrasa na voz, mas Lin-Manuel Miranda faz falta nas composições. As canções de Moana 2 não oferecem um som muito próprio e se beneficiam de visuais genuinamente empolgantes para se sustentar. Sozinhas, as letras e ritmos não vão além do típico da Disney. Para quem optar pela versão dublada, fica o lembrete de que, mais uma vez, o texto descolado procura refletir modismos. Expressões como arrasta pra cima e o pai tá on podem soar estranhas ao ouvido num filme que Maui, Saulo Vasconcelos, disse passar 2000 anos antes da invenção do e-mail. Datar seu filme com algo que pode sair do vocabulário urbano em questão de meses parece discutível, mas de qualquer forma, a aposta da Disney não é o longo prazo, e sim o fim de semana de estreia na bilheteria. Por outro lado, o filme acerta ao dar mais destaque aos personagens do vilarejo de Moana. Os tripulantes que a acompanham são os responsáveis pelos melhores momentos de desenvolvimento. Durante a aventura, eles aprendem lições valiosas sobre convivência, trabalho em equipe e os desafios do alto mar.